de Oliveira Lopes Pais Church. Queridos, as vezes que eu vim a essa igreja, é uma coisa linda de se ver. A direção do pastor Sandro, à frente dessa igreja, nós realizamos aqui um evento, distribuímos algumas bíblias com os irmãos, né, pastor Sandro? Mas a acolhida dessa igreja, a mim, à Sociedade Bíblica do Brasil, algo fantástico. De modo que eu quase me engasgo com uma água. Eu estava falando da SBB, daqui a pouco eu tomo água, quase engasgo. Que água é essa? Porque somos tão bem tratados que era água de coco. Então, obrigado, pastor Sandro, por mais essa vez receber a Sociedade Bíblica do Brasil nesse lugar. Como vogais, irmãos, eu convido o pastor Francisco Paixão Bezerra Cordeiro, lá da Assembleia de Deus em Pajuçara, também nosso querido irmão José Nogueira, da AD Cidade. Eu louvo a Deus pela vida do Nogueira, como eu o chamo, ele que é um distribuidor da Bíblia nesse estado, e tenho certeza que muitas e muitas vidas foram alcançadas através do trabalho do irmão Nogueira e da sua família. Louvado seja Deus, Nogueira, pela sua vida. Também convido o pastor Loretano, mas ele está ausente, né, pastor Paixão? Ele estava com compromisso de realizar um casamento, mesmo assim ele pode ser eleito, tá bom? Pastor Antônio Silvério, por favor, pastor Silvério da AD Cidade. Também o pastor Edilson Silva Castro, da Igreja Evangélica Congregacional, da União ou da Aliança? Da União, muito bem. É crente. O outro também. Também a pastora Ana Rita Díger, de Castro. Ela também não veio, né, pastor? Também está numa viagem fora do Brasil. Irmãos, esses irmãos é o que compõem essa chapa para esse quadriênio de 2026 e 2030. Se você concorda com esses nomes para essa diretoria e esse quadriênio, por favor, levante as suas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós damos posse a essa diretoria. Quero pedir ao pastor Glaucio que traga uma palavra rápida a esses irmãos, palavra de apoio, de ânimo da Sociedade Bíblica do Brasil. Depois eu quero convidar o pastor Ricardo a fazer uma oração de posse, uma palavra muito rápida do nosso presidente eleito, o pastor Antônio Carlos, e aí nós encerramos a nossa Assembleia. Bom, irmãos, agradeço a presença de todos os irmãos, apoiem, sigam a Sociedade Bíblica do Brasil nas suas redes sociais, se informem sobre o trabalho que ela realiza. Precisamos de voluntários, há muitos trabalhos que nós fazemos em todos os estados da nossa nação. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a igreja local em Fortaleza. Obrigado mais uma vez, pastor Sandro, pela receptividade aqui. Por favor, pastor. Prezados pastores, em nosso diretor regional, quero agradecer a todos por aceitarem o nosso convite, o desafio. E a palavra que deixa aos irmãos é o texto conhecido do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sempre abundantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O interessante é que o apóstolo Paulo fala que é no Senhor. Então, aos olhos dos homens, muitas vezes nós conseguimos reconhecer, mas para o Senhor todo o nosso trabalho é válido, é abençoador. Que Deus em Cristo os abençoe e faça com que esse quadriênio, a causa da Bíblia aqui no estado do Ceará, nesse vasto estado do Ceará, seja cumprida com galhardia e com pujança, conforme os irmãos aqui aceitaram esse convite. Deus os abençoe. Amém. Pastor Ricardo, por favor.
Senhor nosso Deus e Pai, sem a Tua ajuda, os nossos compromissos não se cumprem. Nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua boa mão, mão que sustenta, mão que impulsiona a Tua igreja, as Tuas boas mãos que nos socorrem em dias difíceis. Precisamos, Pai, da sabedoria do alto, precisamos de ousadia, intrepidez, precisamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós pedimos, Pai, por Tuas misericórdias, que Tu estendas a Tua bênção a esta diretoria que foi eleita e agora está sendo consagrada e empossada para a missão que o Senhor já tem confiado a estes Teus servos. Louvamos por sua disposição de aceitar a convocação, o encargo para o qual eles estão sendo agora consagrados. Na pessoa do pastor Antônio Carlos, nós pedimos a Tua bênção sobre todos os membros desta diretoria, os seus vice-presidentes e os vogais. Abençoa as suas famílias, abençoa, Pai, os seus ministérios, supre as necessidades de cada um dos Teus filhos e abençoa-os com saúde, com paz e com destemor, para que a causa da Bíblia no nosso estado esteja sempre firme, forte, e que vejamos um dia, ó Pai, a Tua palavra sendo proclamada em cada município desse estado e quem sabe em cada casa do nosso estado. Nós cremos, a obra é Tua, Tu podes fazer isto, ó Deus. Muitas vezes nós não sabemos como fazer, mas Tu tens todas as respostas. Tu tens, ó Deus, a solução nas Tuas mãos. Assim, agradecemos mais uma vez por esta noite especial, pelo olhar atento da Sociedade Bíblica do Brasil ao nosso estado, e rogamos que Tu abençoes os nossos irmãos no retorno para Recife, para os seus lares, e abençoes todos os diretórios da Sociedade Bíblica do Brasil em nosso país. Assim nós te agradecemos, intercedemos e rogamos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder, as consolações do Espírito Santo repousem sobre esta diretoria, repousem também sobre os irmãos que estão encerrando os seus mandatos e que serviram com alegria ao Senhor na última gestão, e repousem sobre todos aqueles que amam a Jesus e aguardam a volta de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos que os irmãos se sentem, por favor. A palavra está com o nosso presidente para uma saudação. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Como é que nós saberíamos disso? Como é que nós iríamos saber que todo ser humano já nasceu contaminado pelo pecado? Porque a minha mãe já me concebeu em pecado. Como é que eu saberia disso? Se não fosse a palavra do Senhor para me dar essa péssima notícia. Mas como eu saberia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que eu saberia dessa boa nova se não fosse a Bíblia? Meus irmãos, pastor Reuel, pastor Alcio, a missão da Sociedade Bíblica do Brasil é a missão mais nobre da humanidade. Levar a palavra do Senhor ao conhecimento do ser humano, porque a própria mãe, do lado humano do nosso Senhor e Salvador Jesus, disse: meu Senhor e meu Salvador. Ela entendeu que precisava também de um Senhor, de um Salvador, e que aquele Salvador era o Senhor Jesus. Esse livro, que todo ser humano sabe da existência dele, porque é o livro mais vendido da história da humanidade, mas poucos têm conhecimento dele. Esse livro mudou minha vida no ano de 2001, quando eu pela primeira vez entrei numa igreja evangélica, que aqui muitos conhecem, a primeira igreja batista em Fortaleza, na São Paulo, onde na primeira vez que eu fui eu já fiquei apaixonado com aquilo, e anos depois, estudando a palavra, eu vi, a minha ovelha ouve a minha voz e conhece. E como é que você ouve a voz do Senhor Jesus Cristo, se não for pela leitura da Bíblia, se não for pelo ensino da Bíblia? Porque a fé vem ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Então, no
faculdade, consequência dessa minha conversão. No ano de 2006 me formo, bacharel em Direito, já passei na prova do AB antes de terminar a faculdade. Naquela época nem podia, tive que entrar com processo para isso. No ano de 2007, começa a minha advocacia, pastor. Aí hoje aqui eu como procurador de justiça, Ministério Público, segunda instância, eu estava conversando aqui com ele, não há hierarquia entre advogado e promotor de justiça, no Ministério Público é o que diz a lei, né? Mas o que, é que a palavra diz? Que somos iguais perante Deus, a lei é que não tem hierarquia mesmo. Então nós estamos aqui para servir essa missão na sociedade bíblica do Brasil. E eu olho e vejo uma diretoria dessa, o pastor Sandro, um pastor de uma igreja como a igreja Pastor, a igreja da paz, uma igreja que tem uma missão. Estava conversando com o pastor Silvério. Rapaz, a Pastor está se multiplicando de uma forma. Aí eu me lembro aqui, quando o pastor pregou sobre Atos, que lá em Atos, Gamaliel disse assim: não façam nada contra ele, não, porque vocês podem correr o risco de estar contendendo contra Deus. Já se levantaram outros dizendo que eram Messias, morreram, dissiparam. Esses aí será igual, se não forem de Deus, mas se for de Deus, vai prosperar. Então não vamos nos arriscar. A paz de hoje é de Deus, que está aí, meu irmão, a todo vapor. E assim está, como o pastor bem falou aqui, todas as igrejas reunidas, várias denominações diferentes, numa única missão: levar esse livro para quem não conhece. E enquanto aqui o pastor falava, eu pensava, meu Deus, me dá uma estratégia para levar esse livro aqui para cada município do estado do Ceará. Aí o pastor vem em hora e fala exatamente isso. Você pode não saber como, mas Deus vai dar uma maneira. E para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer que hoje eu estou vivo por causa desse livro. Não um livro de papel, mas porque ele é o poder de Deus, a palavra. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo, a palavra. Eu estou vivo porque em 2001 o Senhor me alcançou por meio do Evangelho, e aí eu fiquei a verdadeira vida, né? Ainda que morra, viverá. Eu estou vivo porque em 2021, eu crendo no Senhor, quando o médico olhou no meu olho e disse: eu vou lhe entubar, eu olhei dentro do olho dele e disse assim: doutor, estou lhe pagando para isso. O senhor disse: eu vou fazer, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: eu creio no Deus que está no controle de todas as coisas. A enfermeira me contou depois, disse que eu me ajoelhei, não me lembro dessa parte, a gente está sendo medicado, disse que eu orei pelo médico, orei pelos enfermeiros e entreguei minha alma a Jesus. E depois disso foram 3 intubações, 2 traqueostomias, uma parada cardiorrespiratória de 2 horas, contada pelo médico, Dr. Jason, lá da autoclínica. Quem foi no Autosul, ele é o chefe da clínica geral lá. Mês passado, um mês mais ou menos, eu fui convidado para uma vigília, numa sexta-noite. E depois eu estava terminando a vigília, assim, né? Aquela vigília vai até meia-noite, 1 hora. Aí o pastor, né, o bispo Márcio Monteiro, que é meu amigo desde a época de Guatemi, adolescente, o bispo Márcio disse: estou sentindo aqui do pastor repositando o testemunho dele aqui. Aí me convidou, eu fui, fiz uma resumida, porque já é 1 hora da manhã. E quando eu estava narrando o momento em que eu estava dentro do apartamento, já lá embaixo, depois da minha intubação, e tive as 2 bactérias que causaram a minha parada, eu estava narrando que o médico me contou que eu passei 2 horas, todo o rosto, da cabeça aos pés, com as máquinas apitando 0. E o médico saiu do quarto, depois de 2 horas tentando, mais do que compreensível, de que não havia mais o que fazer. E aí uma mulher estava como na posição que o pastor ali da presbiteriana está ali, né, naquele ano, e ela levantou a mão, e eu pensei: ela está falando com quem, né? E continuei, aí até que ela levantou a mão de novo e disse: eu vi tudo isso. Eu digo: como assim? Isso que eu estou narrando foi em 2021, faz 5 anos. Há 30 dias, 40 dias atrás, essa mulher pegou e disse: eu vi tudo isso. E eu disse: como assim, minha irmã? Eu sou enfermeiro, eu estava no quarto. Quando eu vi o senhor, que eu nem acreditei. Eu disse: pois agora quem vai me dar o testemunho foi você. Quem vai me falar é você. O que aconteceu? Que eu não sei o que aconteceu, eu só sei o que o médico me falou. Ela disse: olha, eles ficaram 2 horas realmente tentando. E eles tentavam de tudo. E aí chegou uma hora que eles disseram: não dá mais, já
infelizmente, né? Anota o horário aí, foi a outra, anota o horário. Ela, não, doutor, não pare não. Não pare não, doutor. Não, não dá mais não. Não, doutor, não pare não. Eu vi uma linha se mexer ali. Ele disse, não, são 3 linhas. Essas 2 linhas aqui são sinais vitais. Essa última aqui, na hora que nós injetamos o medicamento, ela dá algum, mas é um medicamento, não é vida. E ali pararam. E ela me disse, olha, esse médico eu sou, é uma pessoa com de coração. É uma Dr. Jason, esse médico. Qual o nome? Como é que esquece? É Maurício Gonzaga, né? Por outro motivo. E ela disse, olha, ele é uma pessoa excelente. Eu disse, sou doido por ele. Ela também, ele é uma pessoa excelente, mas ele é muito científico. Então, às vezes, eu tirava plantão com ele e dizia, falava de Deus, ele dizia, não, deixa eu explicar, a ciência explica tudo. Quando a ciência mostra, empiricamente, que existe, aí nós vamos ver que é aquilo ali mesmo, é a ciência. É a ciência que mostra tudo, essa instância sempre foi muito assim, empírico, cientificamente falando. E ela disse, olha aí, meu irmão, isso foi uns 30, 40 dias atrás. Ela me disse, nessa noite, ela me disse o seguinte, pastor Sandro, está com poucos dias eu encontrei ele, pastor. Eu sempre me dei muito bem com ele, eu não trabalho mais lá na Otto, mas eu me encontrei com ele. Sabe o que ele me disse? Agora eu acredito. Sabe o que é isso, meu irmão? A palavra de Deus. Na hora que o médico disse que me entubar, eu ficar tranquilo. Depois de 1 ano vendo na televisão que todo mundo que é entubado morre, sentir aquela paz, olhar dentro do olho do médico e dizer, faça. Mas eu quero dizer uma coisa, eu falei com essas palavras literais. Quero dizer uma coisa, doutor. Eu creio em Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está, amém? Anteontem eu falei para um amigo meu, rapaz, se Deus me possibilitar eu comprar um bombom, literalmente, um bombom na rua, é louco. Eu era para estar morto, enterrado. Quando é que eu ia sonhar? Quando o pastor Paixão, que esse nome Paixão não é à toa, né? Não tem como se apaixonar por esse homem. Que o pastor Paixão ia me ligar um dia e dizer, olha, você vai para a presidência da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu disse, como é que é isso? Com o pastor Zé Filho, com o pastor Sandro, com o próprio pastor Paixão, com o homem dono da casa missionária, que é a casa da Bíblia. Esse homem de Deus dedicou a vida a Deus. Pastor Silvério, um homem dedicado ao Espírito Santo, à palavra. Pastor Edilson, reitor de uma universidade, que ainda é pastor da congregacional. Ontem eu vi o vídeo dele, já que vai fazer um movimento aí com a congregacional. Ou seja, entendeu a mesma coisa que todo pastor, independente de ter um ramo de trabalho, que ele não tira o seu sustento da palavra, mas tenha um trabalho paralelo. Eu creio que o mesmo sonho do meu irmão promotor, do meu irmão reitor, qual é? É um dia se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. E Deus vai fazendo. E agora nós temos uma oportunidade grande. Eu quero agradecer muito, pastor Gabriel. O senhor teve vindo lá de Recife, pastor Cláudio também, nosso irmão também teve vindo lá de Recife para esse momento. E dizer para os senhores que eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas. E nada que está acontecendo aqui é por acaso. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui no estado do Ceará, por meio da Sociedade Bíblica do Brasil, com a ajuda de vocês e principalmente com a ajuda do nosso missionário Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele disse o seguinte: todo mundo que é entubado morre. O Senhor morreu. O Senhor morreu. Todo mundo estava me mandando, inclusive eu. Mas o Senhor dos Exércitos disse: não, volte aqui. Você tem muita coisa para fazer, muita palavra para pregar e muita coisa na sociedade bíblica também para fazer. Deus abençoe você. Testemunho lhe disse. Quando ele estava falando aí, Deus moveu meu coração para lembrar, não a ele próprio, porque o amor dele por Deus ficou em escala progressiva. Mas Deus me moveu o coração para dizer aqui para todos nós e ficássemos atentos ao que está escrito lá em Malaquias 3,16. E nessas horas, nesse processo, o propósito que Deus tem com você, e no processo que você passou por conta dessa Covid, ele diz, mas nesse momento, aí é que a gente vê a diferença entre o ímpio e o justo. Amém. O que serve a Deus e o que não serve.
O desespero de muitos e a tranquilidade de poucos. Deus abençoe. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero pedir ao pastor Sandro pedir ao pastor Sandro para fazer essa oração, e aí a gente vai tirar uma foto aqui dos irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, pastor Sandro. Amado Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelo teu amor que nos salvou e pela tua palavra, Pai. Obrigado. Nós queremos viver segundo a tua palavra, obedecendo a tua palavra e honrando e glorificando o teu nome pela tua palavra. Obrigado, Pai. Abençoe a viagem dos nossos irmãos de volta a Recife. Nos conduza na tua obra, Senhor, e abençoe cada família que é representada com descanso reparador, em nome de Jesus. A ti seja toda honra, toda glória, por todo sempre. Amém. Amém. Junta aqui Junta mais um pouquinho aqui para tirar foto. Junta mais um pouquinho.